Olá, meu nome é R. Alexandre e eu vou fazer um relato com relação às minhas pesquisas. Eu não sou dono da verdade, contudo, é imprescindível uma pessoa ter o conhecimento mínimo necessário para que ela consiga fazer a ligação dos elos. Do contrário, fica difícil ela conseguir uma adequada reprogramação mental. Então vamos lá. Antes mesmo do Anunnaki Alalu vir ao planeta Terra há mais ou menos 450 mil anos atrás, viviam aqui já seres reptilianos e outros. E nos últimos 26 mil anos, portanto, foi criado o controle de realidade virtual sobre o planeta Terra, e uma das razões para isso era impedir a conexão com a fonte criadora. Essa prisão planetária é, portanto, exercida pelo grupo Quimera proveniente de Orion, Andrômeda, com seus asseclas. Esse sistema foi denominado Matrix e o controle é exercido através do sistema financeiro global. É bom frisar que a grande maioria dos seres de Andrômeda são positivos. Contudo, essas informações vêm de encontro com um relato feito por uma ex-executiva do Banco Mundial, Karen Hoods, e do ex-ministro do Canadá, Paul Heller, ministro de Defesa. Ambos afirmaram que extraterrestres comandam a economia mundial e o Vaticano. E segundo Karen, seres com cabeça alongada e inteligência muito acima da média humana são os responsáveis por esse controle. Seriam, segundo Karen, como Capiens. Eles estiveram na Terra ao lado da humanidade antes da Idade do Gelo. Ela revelou em entrevista no programa Netrules Network em 2014. Corrobora também com essas informações a descoberta em 2003 de uma base alienígena na Romênia, dentro das montanhas Bucege. E em maio de 2013, essa descoberta épica, ela quase foi republicada ao mundo. E houve então uma intervenção dos iluminados monarcas. Os Estados Unidos, portanto, exerceram nesse período uma colossal pressão diplomática sobre o governo romano, que estava prestes a divulgar essa incrível descoberta ao mundo. A descoberta se deu em uma área até então inexplorada das montanhas Bucege, na Europa Central, no país Romênia. Uma equipe do DZ, Departamento Zero, uma seção secreta do Serviço Romeno de Informação, CRI, denominado CRI, Serviço de Inteligência Romeno. A Ordem dos Illuminati monarca assumiu total controle abruptamente dessas operações nesse exato ano, 2003. E o especialista dos fenômenos estranhos, por assim dizer, César Brandt, da Romênia, foi o herói protagonista desse acontecimento, que ocorreu então nas montanhas Bucege. Brandt teve um encontro com um representante iluminado do alto membro do grupo Bilderberg. Brandt insistiu que essa era uma descoberta que deveria ser revelada ao mundo, contudo foi absolutamente vedado nesse sentido. E ele sentiu então uma alta pressão, além de uma sensação muito estranha e desagradável na presença desse representante do grupo Bilderberg, esse iluminado monarca. E é bom lembrar que uma estrutura similar foi encontrada no Iraque, o que ocasionou o real motivo da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, que aliás foi o verdadeiro motivo, na verdade. E também na Ucrânia, uma nave ou base alienígena também deve ser o motivo dessa atual guerra. Bom, uma programação mental tem sido eficientemente enviada todos os dias através de emissoras de televisão, sinais de celulares e de outros dispositivos mantidos em total sigilo pelos reptilianos atualmente no comando do planeta Terra. E no plano energético, cria circuito fechado, impedindo que as pessoas se libertem e despertem, portanto, expandindo suas mentes para o conhecimento dos poderes adormecidos provenientemente anulado pelos Anunnakis em certo período. Nós temos na Bíblia também um relato sobre isso, foi quando houve o embaralhamento das línguas. E o motivo do porquê isso aconteceu foi exatamente para não pudéssemos ter uma evolução muito rápida. Foi o que aconteceu no Conselho dos Deuses, nibiruanos. Decidiram desligar praticamente 90% das hélices de DNA e nós então, até hoje, a grande maioria, embora tenha 12, só funciona 2. A Bíblia revela nesse período, então, esses fatos, o que corrobora com o que aqui agora estamos narrando. O adiantamento conquistado antes da chegada dos nibiruanos, dos Anunnakis, isso foi na época de Atlântida, nos davam poderes extrasensoriais, de telepatia, e esse declínio também desse poder ocorreu
e foi nesse período, um pouco depois, que chegaram os Anunnakis. O que levou, nesse período, os Anunnakis, então, se conflitarem, né? E houve aqui no planeta Terra duas castas, Nibiruana, monarcas, sendo que os filhos de Anu, de mãe reptiliana Enki e Enlil, os descendentes desses, ocasionaram depois, mais tarde, uma praticamente guerra nuclear. E foram obrigados então a sair. Foi quando houve uma primeira intervenção da Federação Galáctica. E foi quando os reptilianos assumiram o comando do planeta Terra e ficaram conscientes que, pelo fato de sermos de origem divina, não poderiam simplesmente nos eliminar, nos descartar. E essa opção era a que eles pretendiam inicialmente. É bom esclarecer que existe sim, assim como tem os andromedanos negativos, que são a minoria, que é esses que estão aqui, no grupo jesuíta, existe a grande maioria de bons, assim como os reptilianos do bem também. E essa matrix é controlada por seres chamados arcontes. E essa palavra, arconte, é derivada do grego, que significa governantes. E os arcontes vieram, portanto, repito, de Andrômeda e são negativos e recusaram a conexão com um todo e a fonte com a Federação Galáctica. E ao longo dos bilhares de anos criaram, isso antes, os Drácons e os reptilianos, com manipulação genética e os programaram com uma única função de guerrear e expandir os seus impérios e controles na negatividade. Assim, cada adâmico ou mesmo outros seres que conseguem despertar, soa um alerta nesse sistema. Logo, um membro da Matrix é enviado para exercer pressão nos pontos frágeis, psicológicos, através do medo no ser que está despertando. E é preciso diminuir a vibração e evitar que esse ser desperte. E eles atuam nas emoções e na mente, fazendo de tudo para que o crescimento espiritual seja bloqueado. E com o nosso cérebro reptiliano, nosso hipotálamo, eles conseguem total controle sobre os não despertos. Então, sendo assim, os humanos, eles dificilmente conseguem despertar do seu estado de sonolência mental. Esse estado de sonolência é exatamente os poderes que nós temos naturais do ser humano, que por enquanto poucos conseguem usar. E se necessário, eles enviam outros seres negativos para exercer uma pressão adicional, pois o poder e controle está baseado no medo. Mas diante da luz do conhecimento divino, contudo, alguns têm conquistado o despertar espiritual e a partir de um certo ponto, a pessoa, nesse processo de despertar, começa a sofrer um estado de total inconformidade com esse plano. E alguns podem perguntar-se como a Federação fica omissa a essa escravidão mental, que muitos chamam de roda de Sansara, por que não fazem absolutamente nada? Por que não neutralizam esses seres negativos, esses arcontes que comandam atualmente o governo do planeta Terra? Mas sabe que quando esse controle da Matrix foi viabilizado, foi feito um acordo. E embora tenhamos sido prejudicados, servindo como escravos mentais, como cobaias por milhares de anos, foi preciso, para evitar que fôssemos aniquilados, que esse acordo fosse então feito. E existe, portanto, esse equilíbrio no meio do caos. Então, de forma indireta, as forças da luz começaram a agir. E eles tentam não ter contato com seres da superfície do planeta. Porque nós temos no interior da Terra alguns positivos e alguns negativos. E as bombas Stramblets, que foi colocada pelos Asseclas, foram totalmente removidas e as tablets restam pouquíssimas e são plasmáticas. Por ocasião do período em que nos encontramos, onde inicia um desacobertamento considerável, todos os seres negativos serão removidos. E não só do planeta físico, como do etérico e do energético também. Fisicamente, os arcontes usam uma organização chamada de jesuítas, e não são dracos, nem reptilianos. Eles são andromedanos negativos. Embora a maioria dos andromedanos sejam positivos, esses asseclas são negativos. E a galáxia de Andrômeda é muito grande, mas uma pequena fração é negativa. E são conhecidos como os seres do Kar. Quem são os jesuítas, então? Eles foram criados no século XVI pela família, eu não vou citar o nome, para não ter problema, lá em Roma. Um dos mais poderosos é conhecido como Papa Negro.
Bom, os iluminados monarcas controlam o sistema financeiro, os reptilianos são os guerreiros que protegem os monarcas iluminados e a raça adâmica alimenta, portanto, a raça adâmica e nós da raça adâmica alimentamos a Matrix como escravos mentais, desde então. E o sistema doutrinário das religiões também ajuda nesse controle. E os Dracos estão em famílias monarcas, atualmente aqui no planeta Terra, em famílias imperialistas também, lá na China, e controlam o sistema financeiro bancário. Os Arcontes estão entre os jesuítas governantes. E o grupo Quimera são os líderes das forças escuras vindos de Andrômeda, portanto. A Matrix é uma grande e energética força que controla os não despertos, através da roda de Sansara, um controle mental tão bem feito que as pessoas sequer pensam que estão sendo manipuladas e acabam até se sentindo confortável com tanta escravidão mental. O que é plasma e o elo de ligação entre os físicos e os etéricos? Muitos guerreiros da luz são atacados com armas plasmáticas, o que torna difícil a respiração e ocasiona taquicardia. O grupo Quimera é o responsável por todas as guerras na Terra, a Primeira e Segunda Guerra, assim como todas essas outras que aconteceram no Iraque, tudo com propósitos maiores que não foram revelados. E essas guerras mundiais, ações na Síria, o radicalismo islâmico, todo o terror mantido no Oriente Médio, tudo é deliberado. E só despertando para sair da Matrix. É muito importante a pessoa entender essa história, que vai ser por mim contada de forma bem detalhada. Eu não sei se vai ser 21 vídeos ou mais, porque é muito necessário as pessoas entenderem a nossa origem divina. É extremamente necessário as pessoas entenderem que nós simplesmente não morremos. A gente pode descartar um corpo orgânico, mas nós não morremos. E muitos também se perguntam por que tanta gente agora, quase 8 bilhões já, de onde veio tanta alma? Bom, veio de outros planetas. Isso aqui é um grande acordo, o que vocês vão ver detalhadamente mais para frente, ok? Namastê.